Um dia eu vou estar lá embaixo. Marcando champanhe flamejante no maldito escritório. Classificado entre os 10 melhores. Primeiro entre os 10 melhores. Jesus Cristo. Quem aguenta tanta pressão? Teria sido fácil para Gen V desmoronar completamente. Um spin-off de The Boys que chega bem no meio do cansaço de tudo ser um universo compartilhado, enquanto o público já está esgotado de franquias que se estendem demais. E então vem a proposta: universitários amadurecendo com superpoderes. A premissa é algo tão familiar que imediatamente provoca olhares cínicos e revirar de olhos. Parecia só uma versão light de Os Meninos. Mesmas ideias, mas com dormitórios e dramas de relacionamento. Em vez disso, Gen V consegue fazer algo que a maioria dos spin-offs simplesmente não consegue. Ele sabe que não está aqui para substituir nada. Ele virou um dos spin-offs de maior sucesso, mesmo após uma tragédia real horrível. The Boys é totalmente sobre o produto final. Super-heróis, celebridades, manipulação da mídia, poder corporativo, as piores pessoas do mundo sendo tratadas como deuses. Gen V vai na direção oposta. É uma história que pergunta: como eles chegaram lá? Nesse contexto surge a Universidade Godolphin, uma das adições mais inteligentes a esse universo. Porque, ao ver a ideia de uma universidade como jogos vorazes, tudo parece óbvio. Existe uma escola e um sistema para transformar pessoas instáveis e superpoderosas em algo vendável. E claro, uma corporação corrupta como a Volt International industrializaria esse processo. Você tem uma mistura desconfortável de vida universitária e doutrinação corporativa. Eles não são apenas estudantes, mas produtos em desenvolvimento. Cada aula e classificação determinam seu valor para a Volt ao se formar. Não é que tipo de herói você quer ser, é que tipo de ativo você pode se tornar para a nossa grande empresa. Eu só quero ser uma boa pessoa, mas Marie, você não é uma pessoa. Você é um produto para eles, uma aberração. Como o público que cresceu com X-Men, a série animada, ou lendo Geração X, sabemos o que isso significa. Jovens unidos, formando uma família e aprendendo a controlar seus poderes metafóricos. Gen V, pelo menos em um nível superficial, não faz isso. Você tem personagens descobrindo seus poderes, claro, mas mais importante ainda, eles estão descobrindo como embalar esses poderes, como se promover ou como sobreviver em um sistema que já decidiu o valor deles antes mesmo que eles entendam quem são. Você não vê deuses destruindo cidades, mas jovens percebendo que estão virando esses deuses querendo ou não. Cada personagem é levado a uma versão de si mesmo com a qual ainda não se sente confortável. Não de uma forma de amadurecimento, mas sim de um jeito em que ou você se torna o que esse sistema quer, ou ele vai te esmagar. E essa tensão é o que move todo o grupo. Marie é o que mais se aproxima de uma perspectiva central na série. Seu poder é um dos mais marcantes e desconfortáveis visualmente. Manipular sangue parece interessante na teoria, mas a série faz você encarar o real significado disso. É invasivo, violento e ligado ao trauma pessoal dela de um jeito que nunca desaparece. A série insiste em dizer a ela que essa é uma cruz repugnante que precisa carregar. Marie não está só aprendendo a ser heroína, mas a fazer as pessoas aceitarem suas habilidades. Fique tranquilo, não haverá pegadinha. Não vamos mencionar sua irmã. Bem... O que você quer dizer? Essa jornada é diferente, pois em histórias tradicionais de super-herói, os poderes normalmente são algo com que você aprende a lidar. Aqui é como se ela negociasse com isso, tentando tornar algo perturbador em algo vendável. Esse tema se repete em todo o elenco. Jordan, por exemplo, tem uma das habilidades mais interessantes da série, alternando entre formas com forças próprias. No papel, é muito versátil. Na prática, isso vira mais algo a ser simplificado, empacotado e vendido para quem não liga para nuances ou espectros. Existe uma constante tensão entre identidade e branding. O que eu sempre digo, ser um herói não é sobre a glória, é sobre sacrifício. E aí você tem a Emma, cujo poder está ligado ao tamanho físico dela de uma forma tão forçada que chega a ser quase uma piada. Quando conhecemos a Emma pela primeira vez, ela está tentando lidar com um passado que a explorou como uma novidade. Só que, em vez de ser o destaque de algum circo de beira de estrada, ela é o equivalente moderno a uma estrela mirim. É um dos exemplos mais claros de como Gen V transforma algo que poderia ser só comédia ou espetáculo em algo profundamente desconfortável e importante, como a aceitação do próprio corpo. Gen V foca nos personagens aprendendo a se mostrar ao mundo. Ao conhecermos Kate, a telepata, ela mantém distância para não controlar os outros. Posso tirar minha luva e te obrigar. Eu não vou fazer isso, porque pra mim consentimento é tudo.
Até André se encaixa nesse sistema de um jeito que no início parece familiar, mas só na superfície. Ele tem o lado do legado, a expectativa e a sensação de que seu caminho já está traçado por causa de quem veio antes dele. Mas a série não trata isso como uma vantagem simples. Na verdade, ela faz uma análise mais profunda e detalhada do nepotismo e de como isso pode ser um tipo próprio de pressão. Porque legado, nesse mundo, não é sobre estar à altura de algo nobre, é sobre manter uma marca, e essa marca é infinitamente mais valiosa do que os próprios heróis. Quanto mais tempo se passa com esses personagens, mais claro fica que nenhum controla sua própria narrativa. Eles reagem e se adaptam tentando sobreviver a algo maior que eles. Por isso, a abordagem de conjunto é essencial, já que nenhum personagem suportaria essa ideia sozinho. Precisa da perspectiva de Marie como uma forasteira tentando entrar. Explora o conflito interno de Jordan sobre identidade e percepção e a luta de Emma com seu valor próprio atrelado à forma como é consumida, literal e figurativamente. André precisa lidar com sua posição dentro do próprio sistema, alguém que se beneficia dele e aos poucos percebe o quanto ele é falho. Todos eles são partes diferentes do mesmo problema. Eu sou sobre-humana, né? Feita de aço. Isso faz o mundo parecer coeso, não fragmentado, e permite à série construir tensão sem sempre aumentar a escala. O verdadeiro risco não é apenas sobreviver à situação, mas em que eles precisarão se transformar para sobreviver. Essa é uma pergunta muito mais sombria e com a qual a gente se identifica, e é uma questão a qual a série sempre retorna. Até mesmo a forma como isso se conecta de volta a The Boys reforça essa ideia. Os personagens da série principal não surgem como mentores ou salvadores, mas como prova do que ocorre ao sobreviver a esse sistema e como é o sucesso do outro lado. Há uma expressão sobre ser sócio em escritório de advocacia, ganhar um concurso de comer torta, com o prêmio sendo mais torta. Esse é o resultado do sistema de classificação de Godolkin. Pise e humilhe seus amigos e a si mesmo em servidão a Vault para, no final, ter uma vida inteira de servidão a Vault. Cada concessão parece um passo mais perto de algo que eles não têm certeza se querem ser. Desligue a televisão, Jason Radar! Você tem que matá-lo! É nesse momento que o programa define seu tom. Não é só cinismo por cinismo, mas uma crítica específica sobre como as pessoas mentem para si mesmas buscando aprovação ou, no programa, alta audiência. A rapidez com que o programa definiu sua voz e tom deixou todos muito animados com a aprovação da segunda temporada. Assim, todos ficaram de coração partido pouco antes das filmagens. Em março de 2024, Chance Perdomo morreu tragicamente em um acidente de moto a caminho de Toronto para iniciar as filmagens da segunda temporada de Gen V. André não era apenas mais um membro do elenco. Ele era fundamental para a série e para como ela abordava legado, expectativa e cumplicidade no sistema. Perdê-lo foi perder uma das conexões mais diretas entre a experiência dos estudantes e a Vault International. Isso não é algo fácil de reescrever. É geralmente aqui que as coisas desmoronam, porque o instinto é tentar consertar com algum tipo de solução alternativa, sendo a mais óbvia delas a substituição do ator. Com o máximo respeito a qualquer ator substituto por aí, é difícil tentar imaginar outra pessoa assumindo o papel de André Anderson. Ele tinha uma química com o resto do elenco que fazia parecer que todos realmente se conheciam e gostavam uns dos outros. Isso não é algo que você possa contornar só reescrevendo. Em vez disso, Gen V decidiu reescrever a temporada em torno da morte de André também. Isso permitiu que uma tragédia real fosse incluída na história, permitindo que equipe, elenco e fãs compartilhassem o luto. A ausência de André se torna parte do tecido narrativo de uma forma que parece orgânica e natural. Isso muda a forma como os personagens interagem, porque todos sentem um nível diferente de responsabilidade. Soube que André morreu por complicações médicas após tentar mover a porta de aço da prisão. Durante a temporada, vimos que André tinha registros médicos mostrando que isso ocorria ao usar seus poderes, mas tudo foi encoberto por seu legado. E claro, ele nem sequer te contou. Ele tinha o que o pai dele tem, as microfissuras neurais. A escola sabia do risco que André corria ao usar seus poderes, mas mesmo assim o incentivava, pois isso era mais valioso para eles. Como a série já foi construída com múltiplas perspectivas, ela pode absorver essa perda sem desmoronar. A visão de Marie se aprofunda e os conflitos internos de Jordan se tornam mais claros. O arco de Emma ganha novas camadas devido à mudança na dinâmica do grupo. Até o pai de André, Polaridade, ganha mais destaque. Assim, a série aborda o legado e como a Vault explora pessoas para alcançar seus objetivos. E essa reviravolta inesperada acaba reforçando uma das ideias centrais que a série já estava explorando, que você não pode controlar tudo. Eu sempre disse ao André que ele era feito de aço, mas ele não era. Ele era carne e osso. Ele era minha carne e meu sangue. O que faz com que a decisão de encerrar Gen V junto com The Boys pareça menos uma limitação e mais uma continuação dessa filosofia.
Essa série não foi feita para existir sozinha. Sem The Boys como base, Gen V fica sem direção, e a produção reconhece isso, o que é raro. Há uma versão meio capenga dessa série que segue se renovando com novos adolescentes enfrentando uma diretoria cada vez mais sombria, mas é justamente esse tipo de pensamento que Gen V questionava desde o início. A ideia de que tudo precisa continuar sem parar, que todo sucesso precisa ser transformado em algo maior e mais bombástico. Muitas vezes, o movimento mais forte é parar. A maioria dos spin-offs serve como apólice de seguro. Você sente isso assistindo, pois parece que o programa original está acabando ou perdendo força e algo novo surge para assumir. Geração Cinto não transmite essa sensação. Na verdade, parece algo menor e mais contido, mas isso curiosamente faz o universo de Os Meninos parecer maior, pois, em vez de aumentar as apostas, muda a perspectiva. E, nesse sentido, a série em si meio que segue o mesmo arco dos seus personagens. Ela sabe o que é e está totalmente satisfeita em contar essas histórias. E, acima de tudo, ela sabe quando essas histórias chegam ao fim. E aí, o que você acha? Quais outros spin-offs foram tão bons ou superaram tragédias? Conta aí nos comentários. E obrigado por assistir ao Nerdstalgic.